Ei, lembra daquela pedra de pizza que eu comprei? Vocês amaram tanto ela e me perguntam até hoje que eu resolvi responder todas as dúvidas de vocês e mostrar como ela tá depois de um ano de uso. Aqui minha pedra de pizza firme e forte depois de um ano de uso. Já fiz muita receita nela, já tive alguns errinhos também. E hoje eu vou te contar tudo que eu aprendi e que ninguém te conta antes de você comprar a pedra de pizza. Eu peguei todas as perguntas que vocês me fizeram aqui no Instagram e no TikTok e eu acrescentei mais alguns pontos que eu achei relevante colocar aqui e que pra mim foram bem importantes. Pra começar, onde comprar? Se você quer comprar exatamente esse kit que eu comprei aqui, o link tá na descrição desse vídeo, mas espera, eu preciso ser muito sincera com você. Mas você pode gastar um valor maior quando você poderia estar economizando. Na internet tem muitos sites para vender essa mesma pedra de pizza, esse mesmo kit que eu tenho aqui. Inclusive, esse vendedor ele disponibiliza em várias outras plataformas, além do link que eu tô disponibilizando. Ele vende a mesma pedra de pizza, inclusive tem o site oficial, tem o site que eu comprei que não é o site oficial. Então, se você pesquisar um pouquinho, você encontra um preço às vezes que é melhor para você. Eu recomendo você colocar no seu buscador as palavras-chave, que seriam pedra de pizza, kit de pizza, vamos colocar aqui. Pedra, placa refratária, forma refratária de pizza, pedra de churrasqueira, são várias palavras-chave para a mesma pedra. A segunda pergunta é, quanto custa? A curto e longo prazo, eu digo que ela tem valores diferentes. O preço médio para você ter uma pedra de pizza na sua casa varia de 60 a 300 reais. E isso é porque ela é vendida em kit, ou seja, você pode comprar só a pedra de pizza, você pode comprar só o abafador, a pá, você pode comprar a pedra de pizza com a pá ou o kit completo. Tipo, às vezes você só vai fazer uma pizza no forno, então você não vai precisar do abafador porque o forno já é um abafador, né? Da mesma maneira que se você estiver fazendo uma pizza na churrasqueira, você vai precisar sim desse abafador, então você vai precisar comprar o kit completo. E mesmo que você queira comprar o abafador depois, também dá para comprar ele separadamente. Terceira pergunta, qual a diferença entre as pedras mais baratas e as mais caras? Por exemplo, a cordierita, que é essa pedra aqui, ela resiste melhor às temperaturas mais elevadas. As caras costumam ser mais grossinhas. Elas sendo mais grossa, retém melhor o calor. Elas têm um acabamento superior por ser de melhor qualidade, então isso faz com que elas acabem durando mais. E as mais baratas, por óbvio, tendem a rachar mais fácil, porque são um pouco mais finas, o que acaba afetando não só a pedra em si, porque você pode rachar ela vai durar menos com o uso intenso, mas também vai afetar na qualidade da sua pizza, porque ela não vai reter o calor que ela precisa para assar aquela pizza no tempo necessário que você precisar. Então, além da dor de cabeça da pedra de pizza não durar o tempo que você esperava que ela ia durar, você também vai ter uma interferência na sua receita de pizza. Então, eu acho que vale muito a pena você balancear, ponderar esses dois lados, porque no final você pode sim economizar na hora de fazer uma pizza. Quarta pergunta, vale a pena fazer pizza congelada na pedra de pizza? Olha, gente, vale muito a pena sim. A base fica completamente mais crocante se você quiser levar o nível da pizza congelada. Mas eu vou pedir para você ter um pouquinho de cuidado com essa pizza congelada, deixar ela um pouco descongelar, porque elas tendem a ter um pouquinho de água quando descongela. Então isso é extremamente perigoso. Não é recomendado você colocar água direto nessa pedra aqui. Então descongela um pouquinho a sua pizza congelada e aí sim pode mandar ver e colocar lá na pedra refratária. Quinta pergunta, dá para assar outras coisas além de pizza? Claro que sim, eu tô super animada com essa conversa, mas eu quero sugestões de vocês aqui nos comentários. O que vocês querem ver nessa pedra de pizza que não seja pizza? Sexta pergunta, precisa comprar com tampa? Gente, foi aquilo que eu falei no começo do vídeo. A tampa, ela é imprescindível se você estiver pensando em comprar essa pedra de pizza para fazer pizza na churrasqueira. Como a churrasqueira é completamente aberta, você vai precisar do abafador sim, senão a sua pizza não vai crescer, vai fugir o calor da pedra e você não vai conseguir o resultado que você precisa e que você teria eventualmente no forno convencional ou no forno elétrico. Então, precisa do abafador se for na churrasqueira. Se você só for usar para dentro de casa, para forno convencional, forno elétrico, não precisa do abafador, você pode comprar o kit com a pá e a pedra de pizza só. Ou se você não quiser comprar de jeito nenhum abafador, dá pra você com muito cuidado, eu não recomendo, mas dá pra você com muito cuidado improvisar uma tampa de panela se for a necessidade. Sétima pergunta, é perigoso derreter a tinta ou o cabo da panela? E a tampa, se vocês, acho que dá pra vocês verem, a minha, ela já tá com uma parte que derreteu. Pode até ter sido do meu manuseio, mas
Se você for fazer uma pizza na churrasqueira, você vai entender que o calor, ele é intenso. Então, quando você tampa a sua pizza, claro que você tem um cuidado para você fazer a pizza na churrasqueira, você não pode deixá-la em contato direto com o fogo, mas o fogo, ele acaba aumentando em algum momento. Você tem ali aquele calor que ele não é controlado, não é tão controlado. Então, a minha, em algum momento desse 1 ano de uso, ela acabou derretendo sim na parte que eu deixo virada pro lado do fogo mais intenso, mas assim, por dentro ela tá bem conservada, ela deu uma descascada aqui, mas ela não descascou muito. Eu não achei que a longo prazo essa tampa ela é ruim de alguma forma. Primeiro ou segundo dia que a gente usou, ela soltou um cheiro muito forte. Eu já tinha visto comentários do cheiro que ela solta nos primeiros dias, mas eu acredito que se você deixar ela na churrasqueira, nem nada, né, nada que ela entre em contato, esse cheiro passa, né, então deixa ela queimar um pouquinho lá, o cheiro vai passar e você vai poder usar ela normalmente depois, que nem eu faço até hoje. Foram literalmente nas 2 primeiras vezes eu deixei a tampa sozinha, sem entrar em contato com a comida, e aí na segunda vez o cheiro saiu completamente. Nunca mais tive esse problema de cheiro. A tampa também, galera, ela é de plástico, mas ela nunca derreteu, ela tá inteirinha aqui. Você vai tirar, né, por cima. Aqui o parafuso, ele não é bom, se não me engano esse parafuso aqui eu tive que colocar um outro. Mas a tampa ela tá inteirinha, não derreteu nem nada, só uma parte aqui, ó. Tanto é que a tintura dela tá boa, bem boa. A outra coisa sobre essa tampa aqui, e eu acho que a informação mais importante que eu tenho pra dar pra vocês é: muito cuidado, porque ela esquenta muito. Não se queimem com essa tampa, sério. Se você puder, na hora que você tirar, coloca ela num lugar com muito cuidado, porque ela esquenta demais. Possivelmente pode te queimar, então muito cuidado com essa tampa. Não se queime com essa tampa, dói muito. Se você ainda assim não quiser um kit com essa tampa, com a tinta ou com um cabo de plástico, eu acredito que se você der uma procuradinha na internet, vai achar tampas de ferro fundido ou inox. E aí não vai ter esse problema dessa tampa aqui. Depois que você decidiu que vai comprar, e é isso aí, o que eu apoio muito. Você precisa ter alguns cuidados para conservar a sua pedra e fazer com que ela dure aí muito tempo, você consiga fazer muita pizza e muita receita, né? Vamos começar falando sobre a cura. Quanto tempo ela tem que ficar curando? Ela precisa ficar horas esquentando? Geralmente as pedras de pizza têm um processo de cura bem parecido, para ela atingir uma certa temperatura e depois você começa a usar normalmente. Essa pedra de pizza aqui que eu tenho, ela ficou de 30 a 60 minutos no forno na temperatura máxima. Então assim, você liga o forno e já põe a pedra dentro. Você não pode pré-aquecer o seu forno. Depois que ele estiver super quente, você coloca a pedra de pizza lá. Ela vai ter que esquentar com o seu forno. Quando ele atingir a temperatura máxima, quando ele estiver bem quente, você começa a contar de 30 a 60 minutos para essa pedra de pizza fazer a cura completa. Outro ponto importante é que você não precisa passar nenhum tipo de óleo. É uma pedra refratária, né? Uma pedra porosa. Ela não é um ferro fundido que você passa um óleo, nem nada do tipo. Então ela só precisa esquentar mesmo. Nona pergunta é: ela pode quebrar? Sim, gente, pode quebrar. E esse é o maior cuidado que você tem que ter. Como eu falei do choque térmico do forno tá muito quente, você colocar ela dentro do forno muito quente, também pode acontecer o reverso. Quando você termina de usar ela, ela tá super quente, e aí você já tira do forno ou tira da churrasqueira e colocar ela numa superfície, mesmo que em temperatura ambiente, com certeza a sua pedra vai sofrer um choque térmico e rachar. Outro ponto também que eu acho importante ressaltar é que ela não resiste a impacto. Então, muito cuidado, ela é bem frágil. Reserva um lugar da sua casa, da sua cozinha, para você guardar ela. Eu guardo ela até na caixa de papelão que ela veio, para ela ter um lugar só dela e não correr o risco de estar em lugar errado e poder cair ou quebrar. 10ª pergunta é se pode lavar. Gente, é expressamente proibido colocar água nessa pedra aqui. É a primeira regra que você tem que saber. Tudo está relacionado àquela primeira coisa que a gente falou lá no começo, o choque térmico. Como eu falei, essas pedras refratárias, elas são feitas geralmente de alguma argila, de uma cordierita. Ela tem um material que ele é bem poroso, então ela não vai repelir a água, ela vai absorver toda a água que encostar nela. Ela é como se fosse uma esponja de pedra que absorve tudo nesses microporos da pedra. Então, tudo que você derrubar, derramar nela, ela vai acabar absorvendo, seja gordura, água, qualquer coisa. Se você lava essa pedra, ela vai guardar essa água, independente se você deixar dias secando, deixar no sol, deixar na sombra, falar, ter certeza absoluta que secou, ela não vai estar 100% seca, porque esses poros, eles são muito rígidos, ou seja, ele não deixa a água sair também.
A água que ele absorveu, ela vai ficar lá reservada e comprimida dentro da pedra. Aí quando você colocar ela no forno, essa água que está comprimida dentro da pedra, ela vai virar vapor muito rapidamente. Esse vapor, por sua vez, não vai sair tranquilo, ele vai gerar uma pressão interna muito, muito grande, o que vai fazer essa pedra estourar, tipo uma panela de pressão sem válvula. Então, por favor, não coloquem água de jeito nenhum. Outra coisa que eu preciso alertar vocês é sobre o sabão. Ele vai acabar absorvendo e depois, quando você levar essa pedra pro fogo, vai soltar gosto, cheiro e provavelmente contaminar qualquer alimento que você colocar em cima dessa pedra. Afinal de contas, o sabão não é como a água, então quando ele aquecer, ele não vai evaporar, ele só vai fazer com que a comida que você coloque aqui em cima absorva toda a toxicidade dele. Então, só por talvez eu ter salvado a sua vida, esse vídeo já merece um like. Beleza, a gente falou sobre a água, sobre o sabão, e agora a gente vai falar sobre a limpeza dessa pedra. Mas antes eu preciso falar pra vocês que, galera, as manchas, elas são comuns em pedras e utensílios de cozinha. Tanto é que tem panela de ferro que vai criando aquela patina e é natural, não é algo que tá estragando tanto a pedra quanto vai estragar os seus alimentos. Isso é realmente as marcas da vida da sua pedra. Não significa que ela tá suja ou que ela tá imprópria para o uso. Como limpar essa pedra? Primeiro de tudo, você vai esperar a sua pedra de pizza esfriar completamente. Deixa ela dentro do forno, deixa ela na churrasqueira até ela esfriar, deixa até o dia seguinte. Você não vai querer limpar a pedra de pizza no dia que você está fazendo pizza, você vai querer comer a pizza. Então, deixa ela esfriando naturalmente lá e quando ela estiver fria, você vai raspar tudo o que tiver na superfície da sua pedra. Fez uma pizza, grudou um queijo, tem pedaço de massa, raspa com uma espátula, tira todo o excesso. Se você quiser passar um pano ainda, pode ser um pano seco ou levemente úmido, gente. Não pode ser um pano encharcado, molhado. Levemente úmido, se você tiver uma sujeira muito pesada que você queira muito tirar. Se você quiser ainda algum produto para passar, tá incomodado ainda com alguma sujeira, pode passar vinagre de álcool, gente, mas é bem pouquinho mesmo. Fora isso, não recomendo nenhum outro produto de limpeza, nem sabão, nem água, nada, gente. Uma espátula já tá de bom tamanho, tá? Não é nada demais. E essas manchas aqui do fogo, né, gente? Não tem como. Se você faz pizza na churrasqueira, no fogão, você vai perceber que ela vai ficar com essas manchinhas aqui. Nada demais, é mancha de uso mesmo. Onde guardar e como manuseia depois que ela tá limpa, depois que você usou? O que você faz? Como eu falei antes, eu guardei a caixa de papelão que ela veio. Eu acho que é o lugar que eu tenho mais seguro para guardar ela. Se você tiver uma caixa de papelão ou uma caixa mais grossinha para você colocar ela dentro. E também ela vai ficar livre de qualquer peso que você possa vir a colocar em cima dela. Com bastante cuidado, com bastante zelo, porque afinal de contas, gente, essa pedra aqui não é barata, então você tem que ter um cuidado com ela também. Ou enrolar ela no pano e deixar ela num lugar separado, sem nada em cima, sem nada pesando nela. E também para manusear sempre com as duas mãos. Ela é uma pedra bem pesada, então tenha muito cuidado e sempre use as duas mãos. Se ela estiver quente, principalmente, use panos reforçados e pegue sempre com as duas mãos. E claro, se você tiver alguém para te ajudar, é até melhor ainda para você manusear essa pedra para algum lugar. O tamanho dela é 37 centímetros de diâmetro, a gente colocou as medidas na descrição também. 14ª pergunta é onde usar? Será que eu posso usar no forno? Onde eu posso usar essa pedra? Você pode usar em qualquer lugar que ela couber. Se você tiver um fogão que ela cabe, uma churrasqueira, o seu forno elétrico pode caber também. Eu só não recomendo colocá-la no micro-ondas, obviamente, e dentro da air fryer, porque provavelmente não vai caber e algumas air fryers podem não aceitar o material dessa pedra aqui. Eu sempre indico vocês procurarem para saber realmente se pode ou não usar, mas eu não recomendo air fryer nem micro-ondas. Para forno a gás, forno convencional, elétrico, churrasqueira, fogão a lenha, se bem que se você tiver um fogão a lenha de pizza, você não vai comprar uma dessa aqui, mas também sem problema nenhum. 15ª pergunta, quanto tempo demora para esquentar? E gente, eu sei que vocês vão falar para mim que fazer pizza demora muito, que é muito complicado, que demora para esquentar e demora muito, mas você já esperou uma pizza chegar do delivery? E esquentar essa pedra de pizza aqui e fazer uma massa de pizza às vezes não é tão ruim assim. Para esquentar essa pedra aqui, mesma recomendação que eu dei lá no começo do vídeo não coloca essa pedra com o forno quente, com a churrasqueira quente. Coloca desde o começo para ela ir esquentando com o forno e ir se acostumando com aquele calor. Você vai primeiro levar um tempo para pré-aquecer esse forno e a pedra de pizza e um tempo para assar a pizza. E, gente, isso vai depender de onde você estiver fazendo a sua pizza.
Se você estiver fazendo no forno convencional, forno a gás, você vai levar de 30 a 40 minutos para esquentar essa pedra de pizza e de 20 a 30 minutos para fazer a pizza. Então, no total, você vai ter aí cerca de 1 hora de uso de forno. Se você for fazer na churrasqueira, aí o tempo diminui bastante. Para aquecer essa pedra de pizza, vai levar uns 20 a 30 minutinhos e para fazer cada pizza é de 5 a 10 minutos. Ela fica pronta muito mais rápido. É aquilo que eu falei, gente. Você não pode colocar a lenha embaixo, diretamente em contato com essa pedra. Coloca a sua pedra de pizza em um canto da sua churrasqueira e tenta colocar no cantinho a lenha, onde ela não fique diretamente em contato embaixo da sua pedra, porque isso vai fazer a sua pizza queimar, a sua massa queimar toda a base e não cozinhar, não assar perfeitamente a borda e às vezes o recheio mesmo. Então, muito cuidado, não usa fogo muito forte para fazer essa pizza. E a pá é um item necessário para essa compra? Eu preciso dessa pá para fazer a pizza? E, gente, talvez seja o item mais importante que você precise comprar é essa pá, porque ela vai te ajudar com o manuseio das pizzas, vai te ajudar a virar, a tirar, a você não se queimar. Então, não tem como você fazer essa compra sem essa pá, honestamente. Eu recomendo muito que você compre ela. Quando chegou, eu achei que o cabo era muito pequenininho, mas depois, com o tempo, eu fui achando que esse cabo aqui ele é perfeito. Porque se você estiver na cozinha, ele é versátil, ele não é tão longo como o de pizzaria. Alguém falou nos comentários que dava para comprar um extensor de cabo e colocar aqui se você quisesse, mas eu acho que não tem necessidade. Com o tempo, pra mim, ela se tornou perfeita. Tá, eu sei que é muita informação, mas falando sinceramente, gente, qualquer coisa que você for comprar para sua casa ou para sua cozinha, qualquer item que você for investir o seu dinheiro, você vai ter que ter um certo cuidado para você ter a durabilidade e poder usar aquele produto por muito, muito tempo. Tem que balancear e colocar os pontos positivos e negativos antes de você tomar essa decisão. Por exemplo, qual é a frequência que você compra pizza na sua casa? É só pra você? Você tem a família grande? Quantas pizzas vocês compram? A pizza que você tem aí na sua região disponível, ela é boa mesmo? Você gostaria de ter essa experiência de fazer pizza ou outras receitas em casa, ainda que de vez em quando, mas ter a pedra de pizza pra você ter essa experiência na sua casa? Quantas pizzas vocês comprariam com o valor desse kit completo? Vale a pena ou não? Quanto que vai gastar para fazer uma pizza em casa? Se isso compensa de verdade? Para vocês tomarem essa decisão, eu recomendo muito que vocês tirem o preço médio de cada ingrediente da região que vocês moram para ver se vale a pena para você, porque às vezes o preço que está na minha região não é o mesmo da região de vocês. Eu vou colocar aqui uma tabelinha com o preço médio dos ingredientes da minha região, também tem o preço médio da lenha e do gás de cozinha. Eu fiz todo esse cálculo, coloquei todos os preços para vocês saberem qual é a média que eu utilizei para chegar nesse cálculo. Os valores e as quantidades são da receita que eu faço geralmente e coloquei também os ingredientes mais tradicionais, que é a calabresa e a mussarela. Como que fica essa pizza feita no forno convencional. E é por isso que você ficou até agora nesse vídeo. E como a gente não dá ponto sem nó nesse canal, eu vou te ensinar a fazer aquela receita mesmo que você tá pensando. Para fazer pizza, você vai encontrar diversas receitas na internet, com fermentação rápida, com fermentação lenta, com vários tipos de farinha, com vários tipos de pré-fermento. Então, assim, tem muita variedade de como se fazer uma massa. E às vezes você pode se dar melhor com uma receita do que com outra. Essa receita aqui de hoje é uma receita mais pro seu dia a dia. Para fazer essa pizza, então, eu tô usando pouquíssimos ingredientes. Aqui eu tenho farinha, açúcar, sal, azeite, água e fermento. E o grande diferencial dessa massa é a fermentação lenta. E aí vocês vão falar, eu quero fazer a pizza hoje, eu quero preparar a massa e já comer a pizza. E, gente, dá super certo você fazer também a fermentação rápida. A única diferença é que na fermentação lenta, você vai misturar os ingredientes, deixar um pouquinho na geladeira para ela absorver melhor os líquidos, para ela ficar mais macia e você ter aquela qualidade mais parecida com a da pizzaria, e depois você tira da geladeira, deixa ela descansando em temperatura ambiente para ela dobrar de tamanho e aí sim modelar e assar. Na fermentação rápida é aquele mesmo esquema de se fazer um pão caseiro. Você só vai misturar os ingredientes, deixar ela num lugar quentinho até ela dobrar de tamanho e depois modelar e assar. Então, mesmo que você esteja com pressa e querendo comer a pizza hoje, dá pra fazer fermentação rápida também, mas eu recomendo que pelo menos algum dia na sua vida você faça essa fermentação lenta e compare os dois resultados. Vou colocar o meu açúcar aqui, vou colocar o sal. Essa massa que eu tô fazendo aqui vai render uma pizza média, mais ou menos do tamanho da pedra de pizza que a gente tem. Eu vou misturar na farinha. E aí vou deixar essa farinha aqui do lado. E a água dessa receita, ela tem que estar bem gelada, gente.
Se você estiver fazendo fermentação rápida, ela pode estar morna ou em temperatura ambiente, mas para fazer fermentação longa, ela tem que estar gelada ou até mesmo com pedrinhas de gelo aqui no meio. Vou colocar o azeite nessa água. E vou colocar o fermento também para misturar aqui. Vou misturar o fermento com um garfinho mesmo. E aqui não tem problema você misturar bastante. Esse fermento aqui não é igual ao fermento de bolo, que quanto mais você misturar, mais ele vai ser ativado. Esse fermento aqui, você misturar na água, não tem problema nenhum. É até melhor porque ele vai se dissolver e vai ser melhor para misturar nos secos ali. Beleza, misturei o fermento todo. Vou jogar ele de uma vez aqui na farinha. Se quiser fazer sujeira, pode misturar com a mão também. Eu acho mais fácil misturar a maior parte de farinha assim. Essa massa é uma massa bem pegajosa, então se você for sovar aqui, você vai sujar um pouco a sua mão. Vai ficar grudando. Dá uma finalizada aqui com a mão, só para sentir que não tem nenhum caroço de farinha, nem nada do tipo aqui. Ela gruda na mão mesmo. Isso não significa que a sua massa deu errado, não. Significa que você tá fazendo uma massa bem hidratada e que vai ficar bem macia, ela vai ficar ressecada, sabe? Massa pronta, eu cobri ela com plástico filme pra não ressecar e pra ela conseguir fazer toda aquela troca gasosa que ela precisa, e vou levar pra geladeira por 8 a 12 horas no máximo, gente. Então, se você for fazer essa pizza aí, dependendo do horário que você for fazer, se programa pra você fazer um pouquinho antes essa massa e dá tempo dela descansar. Se você estiver fazendo a fermentação rápida, é só você programar pra fazer ela pelo menos 1 hora antes, porque dependendo da temperatura, se estiver mais frio, ela fica realmente 1 hora crescendo até dobrar de tamanho. Gente, acabei de tirar minha massa da geladeira. Eu não vou tirar o plástico filme, mas eu vou colocar um timer aqui pra gente ver quanto ela vai crescer. Já não dá nem pra ver mais a massa aqui, de tanto vapor. Aqui eu tenho uma mistura de fubá bem fininho com um pouquinho de farinha de trigo. Vou misturar eles. E essa mistura aqui vai me ajudar a passar a pizza para a espátula e fazer com que ela não grude. O fubá não absorve na massa, então a proporção de fubá ela tem que ser sempre maior do que a de farinha para você poder fazer esse manuseio da sua massa. Vou pegar a espátula já. Vou jogar um pouquinho dessa mistura aqui na espátula também. E aí o resto dessa mistura aqui a gente vai colocar a massa. Faz tipo um montinho. Dá uma viradinha. Com essa bolinha mesmo, você já vai passar para a espátula. E sempre antes de você começar a montar a sua pizza, dá uma balançadinha na espátula, assim, ó. Só para ver se a sua pizza tá com esse balanço. Na hora que for pro forno, ela vai de uma vez, não vai ficar grudada, a gente não vai ter problema. Vem com molho de tomate. Coloquei o molho de tomate, vou vir com toda a minha mussarela. Pizza Planet é o tradicional mussarela e pepperoni. Vou colocar todo o meu pepperoni. O orégano nunca é demais na pizza. E vamos direto pro forno. E olha essa pizza, que coisa mais linda que ficou, gente. Gente, eu não tenho palavras para descrever a felicidade que eu tô de gravar esse vídeo. Gente, o quão satisfatório é ter uma pizza com qualidade de pizzaria em casa. Pra quem tá se perguntando da pizza feita na churrasqueira, esse vídeo foi feito quando eu comprei a pedra de pizza, gente. Na semana seguinte que eu comprei a pedra de pizza, eu já fui testar logo na churrasqueira pra ver se dava certo ou não. Vou deixar o link aqui embaixo e vou deixar ela rolando também pra vocês verem a diferença da massa das duas. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, que eu tenha resolvido alguma das dúvidas de vocês. E se ficou alguma dúvida ainda, deixa aqui nos comentários pra gente conversar. Agora eu quero saber de vocês. E aí, vale a pena ou não vale?